Saudações rubro-negras, Vinícius Gaspar aqui, Flamengo em 10, as 10 notícias mais importantes do dia em apenas 10 minutos. A fase é terrível, mas a gente não abandona o Flamengo, a gente já saiu de coisa muito pior. É preciso ter calma nesse momento para fazer com que esse time de alguma maneira funcione, que ele sobreviva nas competições para a gente conseguir exercer as mudanças necessárias para fazer o Flamengo voltar a vencer e a gente não jogar a temporada de 2022 no lixo. Deixa eu já te fazer um pedido, já se inscreve no canal, aciona o sininho para receber em primeira mão os conteúdos que a gente traz por aqui. Esse vídeo tem bastante notícia importante, tem negociação de treinador, tem a gente falando um pouquinho sobre contratação, tem uma notícia boa, finalmente no meio dessa confusão. Temos uma notícia boa no Campeonato Brasileiro, acredite se quiser. Bom, mas vamos pro vídeo que são só 10 minutos e aí eu já preciso entregar rapidamente aí o conteúdo para vocês. Bom, primeira notícia, gente, nos últimos dias teve a polêmica, tá tendo, de ontem para hoje, a polêmica do Mauro César comparando o Renato Gaúcho com o Paulo Souza. Renato Gaúcho não é mais treinador do Flamengo e provavelmente não vai mais ser em nenhum momento, é isso que eu espero. Acabou, a fase do Renato Gaúcho já passou, o Renato já foi, o Domenech já foi. A partir de agora a gente tem que se preocupar só com o fato do Paulo Souza ser o treinador do Flamengo e não dar nenhum sinal desse time poder evoluir, desse time fazer com que esse time de alguma maneira entre nas competições aí realmente para ganhar. Então esqueçam a polêmica Renato Gaúcho versus Paulo Souza. O Mauro César está insistindo nesse negócio, muita gente está embarcando nessa polêmica e não está vendo que o Renato Gaúcho já não vai ser mais treinador do Flamengo e não é, e que agora a gente precisa lidar com o fato de o Paulo Souza ser o treinador até agora. Todo mundo já esperava que ele fosse demitido, já de repente até ontem, logo após o jogo, nem fosse para a coletiva, mas ele foi para a coletiva e continua treinador aí na manhã de segunda-feira. Bom, segunda notícia, o Flamengo vai para a partida do meio de semana contra o Red Bull Bragantino, que é uma equipe sim forte, com bons valores, sem Davi Luiz, sem Pablo, sem Bruno Henrique, sem Fabrício Bruno, quer dizer, uma zaga totalmente desfalcada novamente. Vamos sem Arrascaeta, machucado pela seleção uruguaia, na seleção uruguaia. Bom, temos vários problemas para essa partida, fora de casa, e uma partida que é importantíssima para o Flamengo ainda ter ambições no Campeonato Brasileiro. Vamos esperar o quê? Mais uma derrota? Mais duas derrotas no Campeonato Brasileiro para demitir o Paulo Souza? Se isso acontecer, o Flamengo praticamente estará jogando fora a competição. A nossa sorte é que eu tenho uma continha para mostrar para vocês aí no final do vídeo, que de alguma maneira foi positiva para o clube, mesmo nessa semana tenebrosa, mesmo com o resultado tenebroso de ontem com a derrota para o Fortaleza. Bom, terceira notícia é uma pergunta importante para vocês. Na opinião de você, deixa aqui nos comentários, o Flamengo demite o Paulo Souza agora e vai para a partida do meio da semana sem nenhum treinador? Porque até lá o Flamengo não conseguiria ter nenhum treinador contratado, certo? Um treinador que chegue realmente para comandar esse time para algum título possível aí na temporada. Faria isso ou esperaria a partida de quarta-feira e durante esse tempo já ia negociando com alguém para o Flamengo ter um treinador no banco aí contra o Red Bull Bragantino? Por que essa pergunta? E aí eu já vou para a quarta notícia. O Flamengo não tem auxiliar fixo hoje. Os dois treinadores, o auxiliar e o treinador do Sub-20, foram demitidos recentemente. O treinador do Sub-20 hoje acabou de ser promovido do Sub-17, então o Flamengo não tem nem um interino na comissão para colocar e comandar esse time para apaziguar, como já foi muitas vezes o Andrade, como já foi o Jaime. Um interino, ele não precisa ser um gênio dos treinamentos, um gênio das táticas, mas ele precisa conhecer o grupo e acalmar nesses momentos de mais pressão em que os treinadores saem, em que o treinador é demitido, e o Flamengo hoje não tem nenhum jogador ou nenhum membro da comissão técnica com esse potencial, com potencial de assumir esse clube, apaziguar as coisas. Será que não é hora de falar com o Felipe Luiz, que ontem começou bem a partida, depois foi tenebroso? Será que não é hora? Felipe, vamos sair das quatro linhas e vamos servir de interino aqui para quarta-feira, pelo menos contra o Red Bull Bragantino? A gente olha para a comissão técnica e vê um deserto, não vê ninguém com capacidade para fazer essa função. Esse é o risco de demitir agora e a gente ir para quarta-feira sem treinador. Se bem que eu não sei se é melhor ou pior com o Paulo Souza, aí deixa vocês aqui a opinião no comentário. Quinta notícia,
a fase negativa, a pressão que está estabelecida está atrapalhando a negociação e chegada de jogadores. Os empresários estão preocupados em colocar jogadores no Flamengo numa fase tão complicada em que os jogadores chegam, jogam uma partida mal, se encaixam nesse time mal formado, se encaixam força de expressão, né? Entram nesse time mal formado, acabam jogando uma, duas partidas mal e a torcida já sem paciência, não consegue desenvolver, e aí os empresários ficam com medo de colocar os atletas nessa situação. A gente já viu agora, por exemplo, Ayrton Lucas, que não é um jogador ruim, sendo muito criticado pela torcida. O Pablo, que estava fazendo boas partidas ontem, fez uma partida ruim, já foi vaiado no Maracanã. Isso está dificultando a chegada de novos atletas. E quem acompanha aqui o canal sabe que o Flamengo vai fazer de 2 a 3 contratações importantes nessa janela. Então, também mexer na comissão técnica, mexer urgentemente nesse elenco, pode acabar fazendo com que o Flamengo contrate melhor e contrate mais barato. Enquanto tiver essa pressão, enquanto tiver o Flamengo gerido dessa maneira, as negociações serão mais complicadas, o Flamengo terá mais dificuldade para trazer bons jogadores. Bom, vamos lá. Sexta notícia, a multa do Paulo Sousa está agora em 6 milhões de reais. Quem defendia tanto que ele pagou 2 milhões lá para a seleção da Polônia para vir dirigir o Flamengo, fique sabendo que ele ainda vai lucrar 6 milhões se ele for demitido agora. 6 milhões, mais de 6 milhões de reais se ele for demitido agora. Então, não existe almoço grátis. Quem ficou comovido porque ele pagou a multa lá, se esqueceu de analisar que ele tinha uma multa muito grande aqui também, e o Flamengo, para demiti-lo, tem que pagar bem caro agora, no momento. Se demitisse hoje, mais de 6 milhões de reais aí para o técnico português. Bom, sexta notícia, o Roger, comentarista da Globo, comentando exatamente o oposto do que estava acontecendo no Maracanã. Bom, no Fla-Flu eu estava no estádio, estava curioso para saber como estava o clima da torcida no estádio, nas arquibancadas, e fui na arquibancada, e a torcida do Flamengo, mesmo com o time jogando mal, apoiou e cantou os 90 minutos. Ontem foi a mesma coisa, e o comentarista Roger falando que o Flamengo, que a torcida estava sem sinergia com esse time, por isso ficava calada. Mesmo com os microfones da Globo, passando o tempo inteiro a torcida cantando, cobrando, fazendo show de luzes, fazendo caramba, numa partida horrorosa, numa partida que o Flamengo jogou mal os 90 minutos. Não teve nenhuma, no final do segundo tempo melhorou. Não, os 90 minutos o Fortaleza foi mais perigoso que o Flamengo não deu um chute a gol. Ter uma atuação horrível e mesmo assim, mais de 60 mil presentes no Maracanã, show da torcida, cantoria o tempo inteiro e um resultado não condizente com aquilo que a torcida do Flamengo vem fazendo. Sétima notícia, o Landim marcou a reunião sobre a observação do trabalho do Paulo Sousa para o período da tarde. Por quê? Porque ele queria sentir o clima durante o período da manhã. Que clima é esse que ele queria sentir? Entre os jogadores, entre a torcida e entre os membros da diretoria. A tendência do Landim é não demitir, justamente porque não tem plano nenhum. O Flamengo se demitiu hoje, o Paulo Sousa não tem auxiliar e não tem nenhum treinador cotado para assumir o cargo. Muita gente falou em Cuca. O Cuca não é unanimidade em nenhum dos setores, nem na diretoria, nem entre os jogadores e principalmente entre a torcida. Eu, pelo menos, não quero o Cuca. Você aí, o que você acha da chegada do Cuca ao Flamengo? Para mim, ele não pode mais trabalhar no Flamengo. Primeiro, que o estilo de jogo não combina com aquilo que a gente espera. Segundo, eu lembro muito bem o que o Cuca já falou do Flamengo e fala constantemente sobre o Flamengo, e lembro de quando ele trabalhou no clube, das coisas que eram feitas, das coisas que ele falava. Então, para mim, o Cuca não tem nada a ver com o Flamengo, ele pode ser um bom treinador para outras equipes, para o Flamengo, não. E aí a gente chega nesse dilema, quem pode ser o cara para chegar e apaziguar as coisas todas e fazer com que esse time jogue um futebol melhor? Bom, oitava notícia. A coletiva do Paulo Sousa foi para ser demitido. Ele deu aquela entrevista falando sobre os erros individuais, ele botou fogo ainda mais, botou mais lenha nessa fogueira. Para ser demitido, na última semana a gente viu rumores de que ele tinha proposta aí do futebol italiano, que ele tinha proposta do Oriente Médio. Talvez, e me ficou essa sensação, ele já começou a dar entrevistas mesmo para deixar a diretoria desconfortável.
e fazer a demissão. Se ele fosse demitido, ele receberia a multa e já poderia aceitar proposta de quaisquer dos clubes que estão interessados nele. Lembrando que ele deixou ainda uma certa boa imagem na Europa por essa Polônia que está agora classificado aí para a Copa do Mundo. Então, apesar dos resultados pífios e dos resultados trágicos aí com o Flamengo, o Paulo Sousa ainda goza de uma certa boa imagem aí na Europa. Bom, nona notícia, o Corinthians hoje é o líder com 18 pontos, é a menor pontuação dos últimos tempos no ponto corrido, só empata com o Cruzeiro. Essa é uma boa notícia para o Flamengo. Bom, o Cruzeiro naquela temporada, na nona rodada, em 2013, tinha 18 pontos, o Corinthians tem 18 pontos também. O Cruzeiro terminou com 76 pontos. O segundo lugar naquela competição, e foi o campeão, o segundo lugar naquela competição foi o Grêmio com 65 pontos. O que isso quer dizer, Vinícius? Quer dizer que a pontuação está baixa, está bem baixa, e isso vai fazer com que o campeão provavelmente tenha menos pontos do que a média dos últimos anos. E onde está aí a boa notícia? Aí a gente chega na nossa 10ª notícia. Bom, o Flamengo, quem acompanha aqui o vídeo sabe que o Flamengo precisava ter nas últimas rodadas média de 2,4 pontos por rodada para ser campeão brasileiro em 2022. Vinícius, time jogando essa bolinha e você falando em ser campeão brasileiro? Sim, porque muita coisa pode mudar. Em 2019 o Flamengo estava mal, muito mal também, quando trocou de treinador. Então eu acho que pode haver mudança e um bom treinador pode dar jeito nesse time, principalmente com as contratações que nós teremos aí nessa janela de meio de ano. Bom, então vamos para a conta. O Flamengo hoje tem 12 pontos e para chegar a 77 pontos, que é o número que eu estou trabalhando, que eu acredito que o campeão vai ter nessa temporada, o Flamengo precisaria ainda, faltando 29 rodadas, precisaria de uma média de 2,2 pontos por rodada. Percebam que a necessidade média de pontos diminuiu, mesmo com o resultado horrível aí do domingo contra o Fortaleza. Por quê? Porque os principais rivais também estão patinando. Então esse é um campeonato de pontuação muito distribuída e algumas vitórias em sequência podem colocar o Flamengo na disputa novamente. Vinícius, é provável que isso aconteça? Não, com o futebol que está sendo jogado não é provável, mas com mudanças drásticas o Flamengo pode retomar sim a busca pelo título brasileiro de 2022 e tem elenco para isso. Esse elenco é capaz disso com 2 ou 3 contratações e um treinador de qualidade que acalme o vestiário, que acalme também o formato de jogar, que dê um pouco de paz aí para o time dentro de campo. O Flamengo pode sim ser campeão brasileiro em 2022 e a gente viu que a média de pontos agora diminuiu. De repente, com mais 2, 3 vitórias, essa média chegue a 2 pontos por rodada, que é uma média natural de times campeões brasileiros. Então o Flamengo ainda está, apesar de tudo, ainda está na disputa pelo título brasileiro de 2022. Bom, esse foi o vídeo agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais tarde eu vou fazer uma lista com 10 opções de treinador viáveis para o Flamengo. Não são 10 loucuras, não é Zidane, Guardiola. Não, a gente vai falar de 10 possíveis e viáveis treinadores para o Flamengo. Então já se inscreve no canal, aciona o sininho para receber em primeira mão os conteúdos que a gente traz por aqui. Deixa seu comentário aí, responde os questionamentos do vídeo. Mengo é paixão, valeu!